Lucas 23, verso 26, a crucificação de Jesus. Versículo 26. Então os soldados levaram Jesus. No caminho eles encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene. Agarraram Simão e obrigaram a carregar a cruz, seguindo atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia e nela havia algumas mulheres que choravam e se lamentavam por causa dele. Jesus virou-se para elas e disse: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos, porque chegarão os dias em que todos vão dizer: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, que nunca deram à luz e que nunca amamentaram. Chegará o tempo em que todos vão dizer às montanhas: caiam em cima de nós. E dirão também aos montes: nos cubram, porque isso tudo é feito quando a lenha está verde. E o que acontecerá quando ela estiver seca? Levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus, junto com eles os 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tiraram uma sorte com dados. Os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. O povo ficou ali olhando, e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: ele salvou os outros, salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus, chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum e diziam: se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali, inclusive, insultava Jesus dizendo: você não é o Messias, então salve a você mesmo e a nós também. Porém o outro repreendeu dizendo: você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse: Jesus, lembra de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. Na crucificação de Jesus havia 2 pessoas iguais, 2 pessoas parecidas na matéria, seres humanos iguais, com matérias iguais, nascidos iguais, comportamentos iguais, com o mesmo crime sobre eles, mas com pensamentos diferentes. 2 seres humanos que estavam ali ao lado de Jesus, um de um lado, o outro do outro, todos os 2 condenados pelos mesmos crimes, mas cada um deles com pensamentos diferentes, com atitudes diferentes, com aceitações diferentes. O sol da justiça atingiu os 2 ladrões. O sol da justiça chamado Jesus. Jesus, o sol da justiça. Ele estava diante de 2 pessoas injustas e ele era o único justo que estava ali, entre um e outro. A luz do mundo estava ali diante daqueles 2 homens, um de um lado, o outro do outro, e eles estavam todos os 2 diante da luz. Homens iguais, com os mesmos delitos, com as mesmas punições, culpados dos seus crimes, porque o texto mesmo diz que um deles admite o pecado deles e aceita a condenação. Só existia um ali que era justo, que estava sendo condenado inocente, a luz do mundo, o Senhor dos senhores, o Pai da justiça. Malaquias capítulo 2, verso 4 diz: a minha salvação brilha como o sol da justiça.
Porque Jesus brilha como a justiça e sempre brilhará. Mas ali estava 2 homens condenados. Mas ali estava 2 homens prestes a morrer. Mas ali estava 2 homens que precisavam de alguém para que lhes salvasse. 2 homens que precisavam de dentro do seu interior haver um arrependimento. O mau ladrão, coração orgulhoso. Coração orgulhoso. E a Bíblia diz, em Provérbios 29 e 23, que o orgulho do homem o humilha. Mas no mesmo versículo diz também que o espírito humilde dá recompensa à pessoa. Estava ali 2 homens. Você já pegou um boneco de barro? Você já fez um bonequinho de barro? Ou um vaso de barro, alguma coisa de barro? Você molhou, você moldou, você fez uma estrutura, e quando você coloca o barro para secar no sol, ele fica mais duro ainda, ele empetrifica, ele fica duro. Quanto mais quente, quanto mais no sol, mais ele endurece. Quanto mais ele exposto à luz, ele endurece. Quem já fez também um bonequinho de cera, ou já moldou alguma coisa de cera, sabe que quando cera se coloca em algo quente, ou diante do sol, ela derrete. 2 pessoas iguais, mas com corações diferentes, com pensamentos diferentes. Um diante da luz, chamado Jesus, diante das luzes da justiça, endurece o coração e diz: se tu és mesmo o Filho de Deus, porque tu não és o Messias, se tu desce da cruz e salva a você e a nós. Esse ladrão que estava ali condenado, ele estava querendo descer daquela cruz, querendo descer dali para voltar a viver a sua própria vida. Ele estava ali naquele momento querendo se livrar da sua condenação e sem aceitar a sua culpa, sem humildade de reconhecer o seu erro, estava apelando para zombar da única pessoa justa que estava ali, o Cristo diante deles 2. O único justo, o único que estava sendo condenado injustamente. Mas o outro ladrão, coração de cera, se aquebrantou ao ver o brilho que havia em Cristo. Se aquebrantou ao ver a grandeza que havia no Senhor que estava naquele meio, o Senhor da justiça. E ele diz para o outro ladrão, louco, nós estamos aqui porque nós pecamos, nós erramos, nós merecemos essa condenação, nós somos culpados dos nossos crimes, nós praticamos as coisas erradas. Esse daí não, esse homem não fez nada de errado, esse homem não fez nada para que fosse punido dessa maneira, e está recebendo a mesma condenação que nós 2, e é injusto. Esse homem está aí inocente. E ele diz para Jesus: olha, Senhor, lembra de mim quando estiveres no teu reino, quando o Senhor for reinar. Jesus olha para esse homem e diz assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje. Certa feita Jesus estava escrevendo, e uma multidão chegou com uma mulher que foi pega em flagrante de adultério, e fizeram uma pergunta a Jesus: mestre, a lei manda que essa mulher que foi pega em flagrante de adultério seja apedrejada. Ela tem que ser morta, apedrejada. Jesus, escrevendo na areia, levanta, olha para eles e diz: quem de vós nunca pecou? Atira a primeira pedra nela. Jesus diz: quem de vós nunca pecou? Ou seja, todos nós temos pecados. Todos nós somos culpados de alguma coisa. O único santo é Cristo. O único perfeito é Cristo. Todo ser humano veio do pecado e já pecou. Não tem ninguém perfeito. Ninguém. Nem eu, nem você, nem ninguém somos perfeitos. Já erramos alguma vez. E Jesus fala com eles e volta a escrever na areia. E
um por um, examinando suas consciências, sai um por um e volta para suas casas. Jesus olha, levanta e pergunta àquela mulher: mulher, cadê os homens que te acusam? Cadê as pessoas que te acusam? Cadê aqueles que dizem que você é digna de morte? Foram embora, porque cada um entendeu que era pecador, não era merecedor, não era capaz de fazer julgamento com ninguém. Então Jesus disse: se eles não te condenam, também não sou eu que te condeno. Vá e não peques mais. Mas naquele lugar havia um justo e duas pessoas pecadoras. Duas pessoas pecadoras. Um ladrão à direita e outro ladrão à esquerda. A Bíblia menciona que eles eram ladrões, devedores da justiça, detratores da lei, pessoas que não se enquadravam na sociedade, que tinha feito mal a alguém, ou talvez a muitas pessoas, por isso estavam ali sendo condenados. Isaías 53 diz que ao lado de ladrões ele seria crucificado. E aí se cumpre o que Isaías profetizou. Isaías, um dos maiores profetas messiânicos mencionados na Bíblia, ele narra essa situação perfeitamente como aconteceu. E aí está, dois homens, mas a pergunta que não quer calar: quem de nós aqui não tem pecado? Quem de nós aqui é santo, é justo? Quem de nós não carece da luz da justiça, do sol da liberdade, da luz do mundo, do amor divino, da misericórdia de Deus? Quem de nós aqui não é merecedor, ou não precisa? Se diz: olha, eu não preciso da justiça divina sobre a minha vida, porque o sol que brilha, a pergunta é: por que o sol que brilha no caminho de um ilumina o caminho, faz refletir na seda? Esse mesmo sol escurece o caminho do outro. Porque é que esse mesmo amor, essa mesma luz que ilumina a vida de um, que alegra um, aborrece a vida do outro, irrita o outro, porque estava ali dois homens iguais, dois seres humanos pecadores, um irritado porque estava na cruz e um aquebrantado porque queria o perdão, reconhecia o seu erro e precisava voltar, precisava se consertar. Ele não queria descer da cruz, ele só queria salvar a sua alma. Ele não queria. E ali mostra que todos aqueles que querem se arrepender de verdade aceitam a cruz. Aceitam a cruz. Não querem descer da cruz, querem sacrificar para ser salvos. Aquele homem não pediu para descer e ter uma nova chance no mundo. Aquele homem não pediu para descer para viver a sua vida. Aquele homem não pediu para descer para voltar para sua casa, para tentar consertar os seus erros diante da sociedade. Aquele homem só pediu uma chance de estar no reino com Jesus, de estar na presença de Deus. Ele acreditou que Jesus iria para o céu. Ele acreditou que Jesus era o Cristo. Ele acreditou que Jesus era a luz do mundo. Ele acreditou que Jesus era a única saída para ele. Mas o outro não, o outro, coração de pedra, coração duro, vendo tudo o que aconteceu, vendo um homem justo na cruz, vendo as pessoas ali zombarem dele. Ele sabia que Jesus era uma pessoa santa, que Jesus não tinha feito nada de errado, mas ele estava duvidando que Jesus era o Filho de Deus, o escolhido, o Messias, e disse: tu não és o Filho de Deus, tu não é não. Se tu é, então desce daí, salva nós, tira a gente dessa cruz, tira a gente dessa dor. Tem gente que só quer aliviar a sua dor, porque não se arrepende, tem remorsos. Só quer tirar de dentro de si a sua culpa, mas no dia seguinte volta a fazer a mesma coisa. Só está atrás de se livrar do problema. Mas tem gente
que aceita a luz da liberdade e quer viver para ela, mesmo que isso lhe custe a sua vida. O ladrão que estava arrependido, no seu pensamento deve ter dito: eu não tenho mais nada a perder, eu só tenho uma chance e eu vou agarrar. Acreditar nesse homem não vai mudar a minha história, mas vai salvar a minha alma. Acreditar nesse homem não vai me fazer sofrer mais do que eu estou sofrendo. Acreditar nesse homem não vai mudar a minha dor, mas vai me consolar, mas vai fazer com que a minha consciência esteja limpa, porque eu estou pagando o meu erro diante da sociedade, estou me redimindo com o Criador. Estava ali, estava ali, estava ali. E porque o Espírito de Deus, que faz sorrir, orientar e guiar algumas pessoas, faz zangar e irritar as outras. Muitas pessoas, elas, ao chegar na presença de Deus, elas, em vez de se alegrar, ela pede prova, ela se irrita, ela se zanga. Por quê? Porque ela quer se livrar do seu problema. Ela não aceita a luz que está diante dela, a luz da justiça, o sol da liberdade, o Senhor dos senhores. O coração de barro, endurecido, o coração de barro, quando é molhado e colocado diante da luz, ele endurece, ele fica duro e petrifica, e se botar no fogo, ele é que é pior. Mas o coração de cera se derrete diante daquele sol maravilhoso que é posto sobre nós. Precisamos ter um coração de cera derretido. Precisamos conhecer a verdade que é em Cristo. Precisamos conhecer o brilho. Precisamos conhecer o Senhor que estava naquela cruz diante de duas pessoas iguais. Todos nós somos iguais em matéria. Todos nós somos iguais. Temos um espírito, somos um espírito que habita num corpo e possuímos uma alma. Precisamos do mesmo alimento para viver, o pão de cada dia. Precisamos do mesmo ar para respirar. Ficamos com as mesmas doenças, temos as mesmas dores, morremos iguais, nascemos iguais, temos sangue vermelho dentro das veias iguais, mas temos sentimentos diferentes, temos pensamentos diferentes, temos atitudes diferentes, porque somos diferentes em espírito. Mas um espírito aquebrantado, um coração aquebrantado, faz com que Jesus brilhe. Mas um coração endurecido, orgulhoso, faz a destruição bater em nossa porta. Precisamos acordar como aquele ladrão da cruz. Ele acordou e viu a luz que havia em Cristo. Ele acordou e viu a luz que havia em Jesus. Ele acordou e viu quem era que estava diante dele. Estaria Deus dividido, irmãos? Estaria Deus dividido? Usando duas medidas diferentes, com pessoas aparentemente iguais? Estaria Deus dividido? Malaquias diz: olha, eu sou o Senhor e não mudo. Deus continua sendo o mesmo Deus de antes, o Deus justo e fiel. Ele não tem duas medidas, ele não faz acepção de pessoas. Romanos 2, versículo 11 diz que Deus não faz acepção de pessoas. O julgamento de Deus é igual para todos. O amor de Deus é igual para todos. A misericórdia de Deus é igual para todos. Está escrito em João 3,16 que Deus amou o mundo. Não diz que amou o preto, o branco, o amarelo, a mulher, o homem, o homossexual, o ladrão. Não, Deus amou a todos, que deu seu Filho único para todo aquele que nele crer. Depende de nós, porque Ele nos deu o livre arbítrio de escolher ser o ladrão da cruz do lado esquerdo, o ladrão mau ou o ladrão bom, o ladrão que se arrependeu, o ladrão que não se arrependeu. Deus nos deu a opção de escolher o caminho certo ou errado, o arrependimento ou o remorso. Deus nos deu.
porque ele amou o mundo e deu Jesus. Mas disse, para todo aquele que nele crê. Quem crê não perece. Quem crê tem a vida eterna. O ladrão da cruz ganhou a vida eterna porque se arrependeu. Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus disse, ainda hoje você estará, meu filho, comigo, lá no paraíso. Você vai ser o primeiro a experimentar a glória. Você vai ser o primeiro a experimentar o efeito da cruz. Você vai ser o primeiro a experimentar o amor divino. Você vai ser o primeiro a experimentar a graça de Deus. Você vai ser o primeiro porque você foi o primeiro a se arrepender de verdade. Foi o único homem que subiu sem se batizar. Foi o único homem que apenas pelo arrependimento, ele subiu sem precisar ser discipulado. Ele subiu sem precisar sentar numa igreja e aprender a palavra. Ele não precisou, ele só se arrependeu e subiu. Ele saiu desse mundo e foi para o mundo de Deus, para a glória. E foi para a glória. E a gente pergunta, por que as mesmas mãos que lavou o pé de João, lavou os pés de João, o apóstolo do amor, e firmou João na verdade, foi as mesmas mãos que lavou os pés de Judas, e Judas se enganou e se lançou na mentira, e se lançou na enganação e acabou traindo o Cristo. Foi as mesmas mãos que lavou os pés dos dois, mas um escolheu viver na mentira e um na verdade. Mostra que a escolha é nossa. Deus escolheu a todos, nós é que não escolhemos Deus. Deus chamou a todos, nós é que não queremos ir em direção dele. Deus não escolheu o preto, o branco, o amarelo, não. Deus não escolheu raça, cor. Deus escolheu os seres humanos. Mas cada um precisa tomar sua decisão. Cada um precisa aquebrantar um coração. Cada um precisa voltar para conhecer a verdade. João 8,32 diz, olha, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Libertará do quê? Da mentira de Satanás, da mentira do mundo. Salmo 51,10 diz, cria em mim, Senhor, um coração puro. Cria em mim, Senhor, um coração puro. O salmista diz, Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. O coração tem apenas uma entrada e uma saída. Quando a luz da verdade entra, a mentira sai pelas portas dos fundos. Quando a luz da verdade entra, as trevas ela sai, ela vai embora. Porque o mesmo João diz, em João 1,5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não suportam a luz. Quando a luz chega, as trevas saem. Mas para isso, precisamos tirar o escudo que há em nós. Precisamos tirar a capa que nos cobre, que impede da luz entrar e penetrar em nosso coração. Porque nós é quem colocamos um escudo para nos proteger da luz. Nós é que colocamos um óculos escuro para que o raio do sol lindo e maravilhoso do Senhor Jesus penetre em nossos olhos. Nós é que tendemos a amar o mundo mais do que a Deus. Nós é que tendemos a viver as nossas próprias vidas. Nós é que fazemos isso. Quando o amor de Jesus entra pela frente, o nosso amor próprio sai por trás, pelos fundos. Porque quem impede a gente de reconhecer Jesus é o amor próprio. Aquele ladrão tinha um amor próprio por ele mesmo. Por isso ele não reconheceu, ele queria descer e viver a sua vida. Ele queria voltar a viver a sua vida pecaminosa, ele queria roubar de novo. Ele queria mentir de novo, ele queria se prostituir de novo, ele queria praticar os seus atos pecaminosos novamente. Ele só queria uma chance de praticar tudo novamente. Mas diante dele estava ali a luz que ilumina os homens. E ele tapou os olhos para não ver. Ele preferiu ouvir a voz do Deus deste século, que cegou o entendimento das pessoas para não ver a luz. Mas o outro não.
O outro disse: nós pecamos, nós erramos, nós somos pecadores e carecemos da misericórdia desse homem. Nós precisamos da justiça divina em nossa vida. Nós estamos pagando pelos nossos pecados. Ele não, ele está pagando pelo pecado da gente. E eu aceito, Senhor, esse pagamento. Eu aceito, Senhor, o teu sacrifício. Eu aceito. Lembra de mim, Senhor. Lembra de mim. Lembra de mim. Olha, o coração, irmãos. O coração limpo. O coração limpo. Tendo expelido o ódio, a inveja, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a vingança, a desconfiança. É um coração aquebrantado. Quando ele exclui isso tudo, o coração torna-se um hóspede do Espírito Santo, o seu fiel amigo. A nossa convivência com Cristo nos ensina a viver na luz. A nossa convivência com Cristo nos faz brilhar diante dos homens. Foi assim com Moisés. Lá em Êxodo 34, Moisés sobe ao monte, está lá na presença de Deus, passa dias na presença de Deus, convivendo com Deus. E quando Moisés desce, ele nem percebe, mas as pessoas não conseguiam olhar para ele, porque a luz resplandecia na face de Moisés. E quando a pessoa toma uma decisão para Cristo, que ela vai em direção a Cristo, a luz de Deus resplandece em sua face. A luz de Deus resplandece no seu rosto. A luz de Deus brilha na pessoa. Brilha na pessoa. Mas a pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. Você está seguindo a igreja? Ou está seguindo Cristo dentro da igreja? Tem muita gente seguindo a igreja. Tem muita gente desse jeito, com o coração de barro, duro, seguindo a igreja, as religiões, as tradições, querendo se livrar apenas das punições dos homens, mas não aceita a cruz de Cristo, não aceita o Cristo, prefere seguir as instituições formadas pelo mundo, mas não a instituição formada pelo Espírito Santo que é dentro de você. Porque a igreja que Jesus está falando está dentro de você. Essa semana eu preguei aqui, vou abrir um parêntese para comentar, Mateus capítulo 9. E essa mensagem me trouxe a lembrança, porque eu vi um tema aí na internet de um homem que é homem de Deus, mas ele foi infeliz numa colocação. Jesus disse: eu vim para os doentes e não para os sãos. Ou seja, eu vim para os ladrões, para a prostituta, para os homossexuais. Eu vim para eles, para curar eles. Eu vim para mudar a história deles. Eu vim para poder tirar essas pessoas dessa vida. E a pergunta é: o que é que um ladrão quer na igreja? O que é que um ladrão quer na igreja? O que aquele ladrão queria naquele momento com Jesus? Os dois estavam ali diante de Jesus, foram levados até Jesus, foram crucificados com Jesus, foram punidos como Jesus. Mas naquele momento tinha um que queria Jesus e o outro não queria. O que é que um ladrão quer na igreja? Ele quer Jesus, e ele não pode ser impedido de alcançar essa graça. E a pergunta é: será que a pessoa está dentro da igreja, seguindo a igreja, ou está seguindo Jesus dentro da igreja? Dentro da igreja. Você está em busca da luz, ou está tentando apagar a luz que há em Cristo? Você está buscando a luz de Jesus? Enxergar o que o ladrão que se arrependeu viu? Ou está se cegando igual o outro? Porque quem cega a gente de ver a luz é os desejos mundanos, é a vontade de voltar lá para fora e praticar as mesmas coisas, é a vontade de viver as suas próprias vidas, é o seu orgulho próprio, é achar que a vida lá fora é mais beneficente, é melhor do que a vida com Cristo, porque a cruz dói, é pesada.
No começo do texto diz que um homem foi obrigado a carregar a cruz de Jesus, ou seja, o travessão horizontal, porque o travessão vertical estava lá, no Gálgata. E aquele homem, Simão Cirineu, ele vinha andando. E um guarda romano, por ver Jesus sem conseguir carregar aquela cruz pesada, ele pega ali e obriga ele a carregar a cruz. E uma multidão seguia Jesus, de mulheres preocupadas com Jesus. E Jesus: mulheres, por que tu está se preocupando comigo? Se preocupa com vocês e seus filhos, porque chegará o tempo que vocês vão pedir para que os montes caiam sobre vocês. Vocês vão pedir para que nunca tivesse filhos. Vocês vão dizer: para que eu tive filhos? Vocês vão pedir porque vai chegar o tempo. E ele quis dizer assim: olha, se estão fazendo isso com a lenha ainda verde, imagine com ela seca. O que é que vai acontecer quando a lenha estiver pronta para jogar no fogo? O que é que vai acontecer quando a lenha estiver preparada, pronta para ir para o fogo? É isso que Jesus estava dizendo. E um dos ladrões escolheu ir para o fogo. E um dos ladrões escolheu a salvação. Jesus está diante de mim e de você. Cabe a você ou a mim não endurecer o coração. Cabe a mim e a você a quebrantar o coração e reconhecer o Cristo, o Senhor que está diante de você. Nós estamos no lugar dos ladrões. Estamos no lugar dos pecadores. Alguns amando ainda os seus desejos mundanos, querendo que Jesus tire o seu problema para que você volte para o mundo. Alguns ainda estão dizendo assim: olha, eu estou aqui porque eu estou doente, preciso ser curado, mas eu quero, depois de ser curado, voltar a tomar minha cervejinha, fumar minha maconha. Até 2, 3 mulheres, eu quero voltar para lá, porque eu estou aqui porque eu estou sofrendo. Eu estou aqui. Eu só quero que o Senhor me tire dessa cruz que eu estou aqui, ó, crucificando à beira da morte, pagando pelos pecados. Mas eu quero ficar bom para voltar à minha vida, a matar, a roubar, a mentir, a trair. Mas o outro, que são alguns de nós, está dizendo assim: mestre, lembra de mim, Senhor. Eu sei que eu sou um pecador. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu estou doente porque eu paguei, eu errei. Eu sei que eu estou com o pulmão acabado porque eu fumei a vida inteira. Eu sei que eu estou, Senhor, aqui com cirrose porque eu bebi a vida inteira. Sei que eu estou com AIDS porque eu fiz sexo a vida inteira aí. Eu sei, Senhor, que eu estou com câncer porque, Senhor, eu não cuidei do meu corpo. Eu saí aí fazendo todo tipo de atrocidade. Eu sei que eu estou, Senhor, dependente de químico porque eu fumei drogas e droga a vida inteira. Eu sei que eu estou no 3º casamento porque eu não considerei minha parceira, meu parceiro a vida inteira. Eu sei que eu não consegui nada, eu estou aqui sofrendo porque eu errei. Mas, Senhor, eu vou pagar pelo que eu fiz. Mas lembra de mim, Senhor. Se eu morrer hoje, lembra de mim, Senhor, quando eu estiver na glória. Não deixa eu ir para o inferno, não. Traz para mim, Senhor, a salvação. Eu quero subir contigo, lembra de mim. É isso que Jesus está perguntando agora. Devemos reconhecer que somos um pecador e precisamos de perdão. Como aquele ladrão reconheceu: nós erramos, nós pecamos, nós fomos que fizemos o errado, nós é que merecemos essa cruz, nós é que merecemos o castigo, nós é que merecemos, ele não. João diz: eis o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Para entrar no céu, tem que ser tirado os pecados. Aquele homem ouviu do dono da entrada do céu, da porta, do único mediador entre Deus e os homens. Ele é a porta da entrada do céu. Ela se abriu para aquele homem naquele momento, quando Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Só faltava a palavra-chave: está consumado. Só faltava isso. Você vai ouvir ele dizer que ainda hoje
você está no paraíso com Ele. Você vai ouvir Jesus dizer que ainda hoje você é salvo. Mas para isso você precisa fazer o que aquele ladrão fez: reconhecer o seu pecado, reconhecer que você precisa de Jesus, reconhecer que a luz que está diante de você quer te salvar, reconhecer que a luz da justiça que está diante de você vai te fazer um julgamento justo, reconhecer que Ele é o único que pode salvar você e tirar os teus pecados. Mas para isso, a gente não pode ficar ali dizendo: Senhor, se Tu é mesmo Filho de Deus, me tira dessa cruz, tira a minha dor. Esquece a dor, esquece o problema, esquece a morte que está por vir. Pensa na vida eterna, pensa na recompensa que tem pós a morte, pós o problema. Pensa na recompensa que aquele homem ganhou. Por isso, ele fez parte da história, para mostrar que existem pessoas que conseguem enxergar a luz. E eu creio que você é uma delas. E eu quero continuar crendo. Quando eu ver você, o Senhor já está vendo o seu coração. Porque para ver eu preciso ver com meus olhos. E Deus vê lá dentro. Deus disse para Samuel quando foi escolher Davi: Davi, Samuel, eu não vejo como você vê. Você vê pela aparência, mas eu vejo o coração. Eu vejo lá dentro. E Deus nesse momento está sondando os corações. Deus nesse momento está sondando os corações. E está aí dizendo assim: olha, será que tem gente aqui que vai derreter o coração com minha luz? Ele sabe. Mas a decisão é nossa. Não foi Jesus que decidiu por aquele ladrão. Foi Ele que decidiu pela vida dele. E é você que decide pela sua vida. É você que decide pela sua vida. E eu queria orar nessa noite por você que diz assim: olha, pastor, eu vou ser o ladrão arrependido. Eu vou ser o ladrão que viu o sol da liberdade. Eu sou o ladrão que se arrependeu e reconheceu que é pecador e pediu para o Senhor lembrar de mim. Deus quer lembrar de você no dia da glória. Deus quer chegar naquele dia e lembrar e dizer: olha, eu disse a você que você estaria comigo. Mas muitos não vão ser lembrados, porque resolveu descer da cruz, queria descer da cruz para viver suas próprias vidas. Os dois ladrões teve a mesma chance. Duas pessoas iguais, com pensamentos diferentes, com corações diferentes.